Diz assim, irmãos, o texto. Disse Jesus, João 11, 25 e 26. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive em mim, não morrerá eternamente. Crês isto? Vamos orar, pedir que Deus venha nos abençoar. Os irmãos estejam com a Bíblia aberta, para que nós possamos, neste momento, ler alguns textos que vão colaborar para a compreensão daquilo que nós queremos tratar aqui nesta noite. Vamos orar? Ó Deus, obrigado por esta noite, obrigado pela tua palavra, e te pedimos, ó Deus, a direção da mesma, Pai, naquilo que queremos compartilhar, Senhor, que seja de entendimento para todos nós, nossos corações, e também aplicado. Abençoa-nos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, eu prometi aos irmãos que nesta noite eu iria compartilhar um pouco, e isso certamente o que eu vou falar agora servirá de introdução para o que eu quero falar. Que eu iria falar um pouco como é que foi a experiência de poder fazer o sepultamento, a cerimônia fúnebre da nossa irmã Aline. Primeiro fomos informados de que ela havia feito o exame, né, do coronavírus e deu negativo. Então, isso, de certa forma, deixou as pessoas mais tranquilas para ir e fazer parte do sepultamento. Só poderia participar 10 pessoas, né? E isso em função até mesmo da orientação da saúde, do próprio cemitério. E, ao chegarmos lá, irmãos, todos de máscara, alguns com máscaras e luvas, uma sensação um pouco assim difícil, né? Mas é a realidade que a gente está enfrentando. Porque o primeiro sinal é olhar um para com o outro e fazer sinal assim, fazer assim, apertar a mão como quem dando a ideia de, sabe, dá a ideia de abraço. Quer dizer, vários sinais para mostrar que a gente, naquele momento, não tinha condições de abraçar um ao outro, não tinha condições de dar um abraço de consolo, não tinha condições de falar absolutamente nada. E assim foi. E começamos, então, depois de pouco tempo que chegamos lá, tudo muito de forma objetiva, começamos a cerimônia. E eu li esse texto que eu pretendo, que eu trago aqui nesta noite, para a gente refletir, porque não é somente a respeito do sepultamento, mas, acima de tudo, o que eu vou falar aqui nesta noite tem a ver com vida, né? Tem a ver com aquilo que a palavra de Deus nos ensina em vida, de um modo geral. E, irmãos, nós iniciamos fazendo exatamente a pergunta que tem a ver com esse contexto que nós estamos vivendo. Eu perguntei, irmãos, a gente às vezes, diante do que a gente está passando, dessa pandemia, dessa necessidade que a gente tem de poder estar junto e não pode ao mesmo tempo, de querer estar junto e não poder estar junto, essa necessidade que a gente tem de manter distância. E por que a nossa irmã Aline partiu neste tempo tão difícil em que nós estamos vivendo? Então, essa foi uma pergunta que a gente fez e é uma pergunta que todos nós fazemos quando estamos diante de uma situação dessa. Por que isso? É preciso que a gente tenha uma certa serenidade e confiança no Senhor para saber entender o porquê dessas coisas, para que isso não nos venha, inclusive, a sermos a blasfemar contra Deus. E a gente se pergunta, naquela tarde de ontem, nós nos perguntamos por quê? E eu perguntei para a família, levei eles a refletir, por que a irmã Aline foi embora exatamente neste momento? E aí, irmãos, trazendo para reflexão, eu levei eles a pensar, e quero trazer para cada um de nós aqui pensarmos, que a questão do tempo em que Deus levou a irmã Aline é uma questão puramente de Deus. Nós não temos controle sobre o tempo. Deus, sim, tem um controle sobre o tempo. Os profetas, irmãos, tinham consciência de que o tempo é de Deus
antes, durante e depois de nossas vidas. A gente, às vezes, está muito preso a, talvez, um desses estágios da vida. Mas quando a gente olha para as Escrituras, a gente vai perceber que os profetas, e eu quero citar apenas 2 do Antigo Testamento e o próprio Jesus do Novo Testamento, tinham consciência de que a vida, na verdade, que o tempo de vida em seus estágios, na verdade, é uma questão tão somente de Deus. Ele é quem determina todas as coisas. Ele é quem sabe o tempo certo de acontecer. Não caberia nós nos perguntar naquele momento. E por que essa consciência é tão importante a gente compartilhar? Em primeiro lugar, dentre os profetas que tinham essa consciência, a gente pode ver o profeta Davi, que não era um profeta de turno. Quando eu falo profeta de turno, é no sentido de que ele não era aquele profeta que era procurado por outras pessoas para que pudesse trazer, vamos dizer assim, uma palavra de Deus diretamente, como os outros profetas que trabalhavam de turno em turno, que estavam lá no templo, não. Mas Davi é considerado um profeta na medida em que ele escreve 73 salmos. E todo escritor que recebe de Deus a palavra e torna ela escrita, ele é chamado de profeta. Portanto, Davi, no seu Salmo 139, versículos 13 a 16, nós vamos perceber que Davi tinha conhecimento de que a vida era antes de todas as coisas. Salmo 139, esse salmo, inclusive, tão conhecido, ele diz assim, irmãos, versículo 13 em diante: pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe. Graças te dou, visto que de um modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado, e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe. No teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. A gente vê expressões aqui como aí dando a ideia de que Deus viu, né, como o Davi coloca aqui, como se Deus tivesse visto o seu corpo ainda informe, ainda sem forma, né, dando a ideia de que Deus acompanhou todo o nosso crescimento, a nossa formação, né, antes mesmo que existisse um dia. Quando ele usa o termo que Deus viu, na verdade, a gente entende biblicamente é que Deus foi quem nos criou, Deus é quem determinou todas as coisas. Por isso que ele vê antes mesmo que houvesse a determinação, como diz aqui o texto, antes mesmo que um do dia viesse. Mas, irmãos, é interessante quando no final do versículo 16, Davi diz assim: e no livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda havia. Então, isso mostra que Davi tinha consciência de que, para Deus, a vida de cada um de nós é antes mesmo que o dia fosse criado e que houvesse dias. Então, esse é um estágio que certamente não cabe a nós conhecer. Esse é um estágio de vida que nós não teríamos nem mesmo a ideia de como seria. Ela está no âmbito de Deus, porque enquanto nós somos temporais, a gente sabe que a gente tem começo, meio e fim. Deus é atemporal, ele é antes de todas as coisas, ele é durante, ele é depois de todas as coisas. Portanto, quando Davi usa essa expressão, pois tu me formaste no meu interior e tu me teceste no seio da minha mãe, né? E por isso ele dava graças a Deus. Ele diz que no versículo 15 que os ossos deles não foram encobertos quando no oculto foi formado e entretecido nas profundezas da terra, são, na verdade, conhecimento de que Deus era antes, era consciência de Davi de que Deus era antes de todas as coisas e que a nossa vida, na perspectiva de Deus, ela é muito antes do que essa existência que nós temos aqui. Isso, irmãos, é muito importante para todos nós. Então, em primeiro lugar, Davi tem consciência da vida antes de todas as coisas. Mas eu quero também citar aqui Jó,
consciência, mais do que consciência, ele tinha gratidão, né, por seus filhos, por ele entender de que a vida dos seus filhos foi motivo de gratidão e de adoração por cada dia que eles viveram aqui na Terra. Nesse sentido, irmão, Jó, ele agradece a Deus pela vida enquanto eles aqui estiverem, isto é, durante esta vida. A consciência da gratidão pela vida que Deus deu a seus filhos. É muito comum a gente sempre ler esse texto de Jó, capítulo 1, versículo 20 e 21, que diz: então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e adorou. Né? Algumas traduções dizem que ele se ajoelha, que ele coloca o rosto no chão e ele adora o Senhor. Por que ele fez isso, irmãos? Versículo 20 diz: então, por causa certamente da gratidão que ele teve pelo fato de Deus ter dado um tempo dos seus filhos com a própria vida. Às vezes, a gente esquece disso, né? Eu me lembro que, certa vez, lá no seminário presbiteriano, nós estudávamos com um rapaz, e esse rapaz era um seminarista que viajava muito, o pai dele era médico, depois o pai dele, inclusive, tornou-se seminarista, o pai dele era médico, e num acidente de carro ele faleceu. E ficou aquela expectativa, ao que me parece, eles eram da igreja presbiteriana da Madalena, e ficou aquela expectativa, como seria aquela situação. E aí depois os pais puderam aparecer, puderam ir lá no seminário e testemunhar o consolo que Deus dá a ele. Não é um consolo humano, não era ele, não, mas é o consolo que Deus dá a ele, de gratidão pelo tempo que ele esteve com os filhos dele. Eu sei que é difícil, né? Mas ele fez isso. Jó diz assim: então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça, lançou-se em terra e adorou, e disse: no saí do ventre da minha mãe e no voltarei. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Então, o que é que acontece? Jó agradece pela vida aqui na terra. É a gratidão pelo tempo em que ele teve com seus filhos. Isso, irmãos, é fundamental. Isso é a consciência de que a vida pertence a Deus antes que houvesse dias, porque ele determinou todas as coisas, e a vida pertence a Deus agora, na perspectiva de Jó, durante esta vida. E por isso que Jó, entendendo isso, ele pôde agradecer, ele pôde louvar ao Senhor, ele pôde adorar. A gente sabe que não é fácil, não é? A gente participa com uma cerimônia como a que eu participei, e tenho a certeza de que, dentro de todo esse contexto, né, acrescentando as dores da família, né, a gente sabe que é muito difícil. Muito bem, irmãos. Mas, em terceiro lugar, veja, um terceiro estágio da vida que muitos, às vezes, deixam de valorizar e de conhecer, é esse que Jesus coloca aqui em João, capítulo 11, versículo 25 e 26. Diz assim, olha, disse Jesus, João, capítulo 11, versículos 25 e 26. E diz assim, disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E aquilo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. E aí ele pergunta: crês nisto? Então, irmãos, qual é a perspectiva de Jesus? Vamos lá pensar. Se, por um lado, Davi tinha a consciência, tinha o conhecimento de que a vida era bem antes, não é, dessa existência, antes mesmo que houvesse Deus. Se Jó teve gratidão pela vida dos seus filhos durante aqui na Terra, durante os dias em que eles viveram aqui na Terra, Jesus agora traz uma outra perspectiva, a perspectiva futura. Já não é mais antes, já não é mais durante, mas agora, diante de Lázaro, ele dá agora a perspectiva de vida depois desta vida. Por isso que ele diz, olha, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Isso, irmãos, é uma segurança que o próprio Jesus nos dá. É a garantia de vida após o pós-túmulo, após esta vida. Então, o que acontece é que a gente vive num mundo onde as pessoas estão muito voltadas ao primeiro estágio, quando creem, porque nem todos creem, de que Deus nos
criou bem antes, que fazia parte do seu plano, fazia parte do seu projeto de vida para cada um de nós. Há pessoas que não creem. Tem gente que só crê apenas nesse estágio de vida que nós estamos vivendo, que diz, partiu, passou o tempo. Não. Mas Jesus nos traz uma perspectiva futura, né? E eu compartilhei aquilo que sempre me chama a atenção nesse texto, quando eu estava lá diante daquele sepultamento. É que quando eu vi esse texto, eu ficava naquela perspectiva, como é que pode uma pessoa no estado como estava a irmã Aline, inclusive muito bonita, sabe? Ela estava realmente muito bonita. A impressão que dá é que a gente parece que quer, com base nesse texto, que a pessoa ressuscite logo. Mas a ideia que o texto fala não é no sentido agora, não era no sentido em que, diante de Lázaro, ou nem diante da irmã Aline, era exatamente diante da vida que se seguia. E ele diz, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Isto é, ainda que nessa terra possa estar partindo, mas viverá, né? Viverá eternamente. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Isto é, terá vida. Jesus traz a perspectiva de vida, de continuidade. Portanto, irmãos, a pergunta que a gente faz para a gente, né, aplicar, como é que você concebe a própria vida? Né? Como é que a gente concebe a própria vida? A nossa irmã Aline, ela pôde experimentar, né, o antes, que ela cria que Deus o criou, o durante, e ela cria na vida eterna. Mas você sabe, irmãos, e por causa disso, a gente pôde trazer, né, a ideia desse conhecimento de vida eterna que todos nós temos, essa gratidão de Jó e essa certeza de continuidade. Mas a pergunta é, como é que a gente concebe a vida? Ali, irmão, diante, inclusive, de algumas pessoas que a gente sabe que não, ou que estão afastadas do evangelho, ou que talvez não creiam, eu tive a oportunidade de dizer exatamente isto, e que de certa forma, é uma reflexão para cada um de nós. Quando eu pergunto, como é que a gente concebe essa questão da vida em termos de estágio? Vou repetir, irmãos, há muitos que creem de que Deus o criou, e nós, como cristãos, temos essa certeza, que Deus nos criou, né, que era projeto de Deus, que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo, que Deus nos predestinou, não é isso? Esse primeiro estágio, que está no âmbito de Deus, que é atemporal, só Ele sabe. Nós cremos nisso. Nós cremos também, irmãos, nesse segundo estágio, que é a mesma ideia de Jó. Nós cremos que a nossa vida, como inclusive o próprio Salmo 139 diz, né? Todos os nossos dias foram escritos, Deus contou cada um deles, né? Assim, e como Jó também falou, gratidão pela vida. Então, nós temos essa consciência de que a nossa vida, nós temos começo, meio e fim, do ponto de vista temporal, não é isso? Agora, a pergunta que a gente faz mais ainda é, e nós temos certeza desta vida além túmulo? Você sabe que não são poucas as vezes cristãos que a gente encontra que muitas vezes têm até essa certeza desse primeiro estágio, de que Deus realmente tinha um projeto na nossa vida, tem até certeza de que esta vida que nós estamos vivendo hoje pertence a Deus, mas ainda paira em seu coração o medo, ainda paira no seu coração a preocupação, paira no seu coração uma insegurança em relação à vida futura. E isso, irmãos, é algo para a gente pensar. É preciso que nós tenhamos convicção, com base não na nossa, vamos dizer assim, na nossa concepção particular, não na nossa própria segurança, porque nós não temos segurança em nós mesmos. Se dependermos, irmãos, de nós, das nossas atitudes, nós estaríamos, sem dúvidas, perdidos, porque todos nós sabemos, nunca é demais lembrar, somos miseráveis pecadores, a nossa natureza é caída, nossa tendência é sempre, sempre de pecar contra Deus, de fazer aquilo que não agrada a Deus. Portanto, a nossa justiça, ela não existe diante de Deus. Nós só temos a segurança por causa da justiça em Cristo Jesus. Por isso, é tão importante a gente se perguntar e ter essa convicção. A convicção, irmãos, de que a vida que continua precisa ser entendida na perspectiva da garantia do próprio Jesus.
Será se temos esta segurança? Claro que eu creio que você tem, mas eu fico assim falando dessa maneira porque, infelizmente, de vez em quando, muitos de nós podemos ser, de certa forma, tomado por uma certa incerteza. Mas essa incerteza talvez seja a mesma situação de Davi. E quando pecou diante de Deus, ele pede a Deus, né, para ter a certeza, né, da salvação. Porque, na verdade, não é que ele não tinha salvação, mas ele precisava ter essa certeza de salvação, a alegria da salvação. Ele usa o termo alegria da salvação. Porque as suas falhas, os seus pecados, enebriava a sua mente, o seu coração, a ponto de não perceber ou não sentir, não usufruir isso em seu próprio coração. Por isso, irmãos, é tão importante a gente refletir isso, para que possamos ter a segurança, a certeza de todas as coisas. E eu quero concluir dizendo que eu disse lá e eu digo aqui também, irmãos. Para isso, precisamos nos apegarmos de fato mais ao Senhor. Precisamos de fato estar mais junto do Senhor, para que possamos nessa aproximação com o Senhor, tenhamos não somente conhecimento da vida que Ele nos deu, predestinado, não somente a gratidão pela vida que Deus nos deu agora, mas, acima de tudo, a certeza da garantia de vida eterna. Então, essa reflexão não é apenas para um momento em que participamos de uma cerimônia fúnebre, mas era um momento para nós hoje pensar na vida. Quantas pessoas talvez precisem ouvir essa palavra nesses dias de pandemia? Quantas pessoas estão vivendo a mesma situação que nós vivemos ontem, de fazer uma cerimônia onde ver as famílias, cada um distante um do outro, cada um com 1 metro de distância, 2 metros de distância. A Gabi, quando foi falar, ela pediu licença para ficar distante, ela fez uma homenagem à avó, pediu licença para ficar distante, subiu em cima de um banco, porque ela não conseguia falar com a máscara, ela tirou a máscara e leu um texto em alta voz, em homenagem à sua avó. Quantas pessoas estão vivendo isso, vivenciando isso? De querer participar das cerimônias dos seus entes queridos e não estão participando. Somente, irmãos, a certeza da vida eterna que Jesus Cristo dá aqui é que, de fato, pode consolar, pode ter a certeza de que um dia nós estaremos junto com a nossa irmã Aline, com nosso irmão pastor Zé Rodrigues, que inclusive foi lembrado lá também, com todos aqueles que partiram em Cristo Jesus. Portanto, irmãos, que fique esta reflexão em nossos corações nesta noite. E continuemos orando, né, pela família da nossa enlutada, né, e que essa reflexão de noite possa calar em nossos corações, para que possamos ter convicção, esperança, orar para que Deus nos abençoe, entendendo, com consciência de que o tempo é de Deus, todas as coisas são de Deus. E por essa razão é que nós vamos cantar agora um hino que diz a certeza do crente, que fala da certeza do crente. A gente não sabe o porquê Deus nos amou, a gente não sabe porquê Ele fez isso conosco, porque nós não merecemos. Somente podemos entender. Eu sei em quem tenho crido. Você sabe em quem tenho crido. Cristo Jesus. Vamos abrir nossos inários